Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Toffoli e nesse canal a gente costuma falar sobre investimentos, política, direito. Clique aqui em cima, coloque na velocidade 1,5 e vem comigo, a gente vai comentar alguns comentários, comentando comentários, tá? É um quadro que eu criei baseado em outros canais, que a gente dá opinião olhando os comentários das pessoas no YouTube, né? Lembrando que nenhuma opinião dada nesse vídeo é uma recomendação para que você compre, mantenha ou venda um ativo, né? Só é a minha forma de ver o mundo dos investimentos baseado nos estudos que eu faço, baseado nos documentos oficiais que eu tenho acesso e tudo mais, né? Então nós vamos pegar alguns comentários. Esse quadro ele vai ao ar toda quarta-feira, tá? A quarta-feira é na hora do almoço, meio-dia já vai estar disponível, então você pode almoçar olhando, você pode à noite chegar em casa e jantar. Acompanhe a gente sempre nas quartas-feiras, tá bom? Vamos lá então, vamos para o primeiro comentário. Bom, Guilherme Roberto Raul, o vídeo era do Raul, do investidor Sardinha, né, se não me engano, deixa eu ver, isso. Investidor Sardinha Raul Sena. O comentário do Guilherme era o seguinte: li hoje uma matéria de jornal que vão taxar rendimentos no exterior. Para compensar... Deixa eu só desligar esse ar que o barulho está grande aqui. Melhorou, né? Li hoje uma matéria de jornal que vão taxar rendimentos no exterior para compensar a isenção do imposto de renda que vai ser de 2.600. Ficaria grato se fizesse um vídeo explicando em detalhes o que isso vai acarretar com quem investe bastante lá fora. Abraços, Raul, sempre vídeos ótimos. Também gosto dos vídeos do Raul, né? Bom, vamos lá. Primeira parte ali do comentário. Li hoje uma matéria de jornal. Eu sou uma pessoa que costumo ler bastante notícia, costumo tentar me informar, né? Eu gosto de saber as coisas, seja do direito, política e economia, que foi o motivo que eu criei esse canal, né? Só que o mercado de investimentos, ele é baseado em expectativas. Muitas vezes você que investe com base em notícia, você toma decisões precipitadas ou não acertadas por causa dessas expectativas que o mercado nutre. Então sai uma notícia lá sobre determinado fato e o mercado cai, aquele ativo cai, você acaba vendendo ou você acaba comprando no ímpeto, né, sem estudar bem essa medida para o seu perfil, né? Então é bom você, na minha visão, né, é bom você ler matérias de jornal, ter contato com notícias, mas é ruim você tomar decisões de investimento com base nisso, né? Como é que é o ditado? Sobe no boato e cai no fato, cai no boato, sobe no fato, que é aquela questão de, às vezes o mercado se movimenta e depois, quando o fato vem, isso não acontece. Eu peguei até um caso aqui, uma notícia que diz o seguinte: taxação de lucros e dividendos, Paulo Guedes, outubro de 2022. Então, durante o governo anterior, houve ali várias notícias, vários boatos de que, olha, vão taxar lucros e dividendos das empresas, né? E nisso, a renda variável, quando saía essas notícias, ela caía. E qual que foi o resultado? Não houve uma lei nesse sentido, não houve a taxação de lucros e dividendos, pelo menos até o momento, né? Então, baseado no comentário, olha, vi uma notícia que vão taxar, então irão taxar. Claro, primeiro que você não deve sofrer por antecedência, segundo que é uma notícia de que o governo pretende, mas não é uma lei publicada no Diário Oficial, né? Se isso acontecer, aí você estudaria as melhores medidas, né?
Ficaria grato se você fizesse um vídeo o que isso vai acarretar com quem investe bastante lá fora. Então eu acredito que o Guilherme investe bastante lá fora, manda muito dinheiro, mora no Brasil, ganha em real e converte isso em dólar e investe lá fora. Respondendo a pergunta dele, o que vai acarretar uma eventual taxação de rendimentos no exterior? O que vai acarretar? Absolutamente nada. Por quê? Porque se você acredita que no longo prazo o dólar ele vai compensar o seu investimento, então eu peguei ali o dólar nos últimos 5 anos. Saiu de lá de 3,50 para 5,50 e 40% de alta nessa janela, né, de 5 anos. Se você considera que em relação ao real você vai ter uma vitória no câmbio, né? O dólar vai valorizar, então isso já cobriria as taxas, as eventuais taxas que você tiver para mandar esse dinheiro para fora, no EAF e tudo mais. E também cobriria uma taxação dos rendimentos, porque você estaria ganhando no câmbio, né? Que é o principal motivo que faz alguém investir lá fora. No caso do Guilherme, se ele tiver um capital, eu acredito que ele não tem um capital muito grande, apesar de ele falar que investe bastante lá fora, acredito que não tem um capital muito grande a ponto de se mudar do país. Porque os verdadeiramente ricos, quando eles chegam a um capital muito grande investido lá fora, eles mandam o seu dinheiro para outro país. Às vezes eles estão aqui, morando aqui, com um pouco desse capital, mas 90%, 80% de sua fortuna estão alocados em um outro país. E essa renda não vem para cá, ou seja, não tem por que o governo brasileiro taxar, porque a fortuna está fora. Né? Eu até peguei o caso da Shakira, que tem uma acusação de sonegação de impostos na Espanha. Ela pegou o dinheiro, teria pego o dinheiro, mandado para uma ilha e tudo mais, feito alguma manobra para evitar de pagar os impostos no país dela, né? Se não me engano, ela é da Espanha, né? Não sei se ela morou na Espanha há muito tempo, mas o dinheiro não ficava lá. Então, quando você realmente é rico, você acaba tirando o dinheiro do Brasil, né? Então, resumo, não sou o Raul, mas se eu fosse fazer um vídeo, o que isso acarretaria com quem investe bastante lá fora? Nada. Primeiro que você investe bastante lá fora porque você acredita que os ativos lá fora irão crescer. Por exemplo, ações, REITs, estoques, REITs, que eles vão valorizar. Então só nessa valorização você cobre qualquer tipo de tributação. Que a tributação geralmente é uma porcentagem sobre o rendimento, né? Então, se o ativo valorizar, você vai ganhar no câmbio e você vai ganhar na valorização. E se você chegar a ter um capital tão expressivo, vai chegar um momento que você vai se mudar para a Europa, ou se você não se mudar, mas pelo menos o seu dinheiro vai estar num banco estrangeiro, né? Então, acredito que a preocupação do Guilherme nesse momento ela não é cabível, né? É um rumor, né? Tá certo? Até porque eu tinha até comentado que o governo muitas vezes faz isso, não só esse governo atual como o anterior, de jogar uma notícia, uma pretensão, ver como a sociedade reage e depois recuar, seja por um conselho de um líder de partido, seja por um conselho de um marqueteiro de campanha, já pensando mais para frente, seja por uma avaliação política mesmo, de que não é o momento. Muitas vezes os governos soltam, como é o caso da taxação lá do fim da isenção da Shopee, lá do Haddad, né, que acabou não indo para frente. Beleza? Vamos lá para o segundo comentário. Regis Piacente, ele comentou no vídeo do investidor sincero Charles, um vídeo que era sobre fim da crise mundial, o melhor momento para investir em fundos imobiliários. O Regis Piacente disse: saindo da bolsa, tô fora. Preju grande. Imóveis e renda fixa agora. Tchau.
Ganhou um like aí do Charles. Bom, vamos lá. Sobre esse comentário do Regis, ele resolveu sair da bolsa. Quando eu vejo saindo da bolsa, imagino que a pessoa tinha um determinado capital lá, em fundos imobiliários, ações, BDRs, o que seja, FIINFRA, FIAGRO. E aí, depois de levar muito prejuízo, ou seja, a carteira desvalorizou muito, ele não aguentou o rojão, ou seja, ele vendeu bolsa. Significa que ele não está mais posicionado em bolsa. E aí eu posso especular, não sei se é o caso do Regis, né? Especular o motivo que levou ele tá muito exposto à bolsa, ou ele não ter essa tolerância, esse risco bolsa, né? Que é o risco de mercado, subir e descer, fez com que ele vendesse bolsa, né? Eu fui lá no site da Ambima, fui ver sobre o perfil de investidor, e lá diz o seguinte: a escolha de um produto de investimento precisa partir da definição do seu perfil. É o Suitability. Em linhas gerais, é um questionário no qual você dá ao banco informações como qual a sua idade, qual que é o seu horizonte de aplicação, a finalidade de investimento, tolerância a risco, né? Então, talvez, imagino aí, que o Regis passou muito do seu perfil de investidor. Talvez ele gostaria que o dinheiro dele subisse, revalorizasse em pouco tempo, tipo 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é uma janela curta. E isso não era o caso da bolsa, que a bolsa muitas vezes passa lateralizada há muitos anos, né? E infelizmente deu o prazo dele, ele se sentiu lesado, sabe aquele sentimento de putz, mas eu fui enganado por alguém que eu fui influenciado por alguém para colocar dinheiro em bolsa e não deu o retorno esperado, enquanto eu vejo meus amigos com renda fixa e imóveis valorizando, eu aqui penando 40% na minha carteira, né? Quando é uma carteira pequena, 10 mil, 30 mil, 60 mil, você não sente a dor. Mas a partir de 100, 500 mil, você vê uma carteira de 500 mil e olha lá o patrimônio na corretora está 250, você começa a sentir, principalmente olhando quem ficou na renda fixa e imóveis, né? Então talvez ali o horizonte de aplicação, quanto que ele iria precisar desse dinheiro e tal, não deu. A tolerância a risco dele, talvez o Regis estava muito exposto à bolsa, né? Ele imaginou que iria se valorizar tranquilamente, mas não. Ele pôs dinheiro demais. Então lá, um exemplo. Tem gente que não tem quase nada na renda fixa. Tem lá 10 mil reais na renda fixa e tem 400 mil em renda variável. Então, ele pesou demais, ele não diversificou da maneira correta, pesou demais a mão na bolsa. Talvez ele não seja tão tolerante a risco como ele imaginava, né? Quando a bolsa estava bem, vamos supor 2019, que a bolsa estava numa crescente, ele parecia tolerante a risco para cima, né? E agora, da pandemia para cá, que a bolsa vem numa tendência de queda aí, ou lateralizada, ou tendência de queda, ele viu que ele não é tolerante a risco. Então, a questão do perfil de investidor é importante, e a questão de você não pesar a mão demais. Mas beleza, ele decidiu, ele viu que se sentiu lesado, é um sentimento muito brutal de injustiça, de que o país não devolveu a ele o investimento feito em bolsa. Ele resolveu ir para imóveis e renda fixa. Imóveis, quando a coisa dá certo, beleza. Mas imóveis também tem seus riscos, né? Um risco de não ser alugado. Então, você comprar um imóvel e aquela região desaquecer e você demorar 1 ano, 2 anos para alugar. Eu até peguei uma notícia aqui de Campo Grande, que é a capital do meu estado, dizendo assim: bairro de Campo Grande em rota de enchente é tragédia anunciada. Bairro Água Limpa Parque, inclusive o nome é até irônico, né?
Teve uma casa arrastada pela força da água que transbordou de uma bacia de contenção fluvial no início de janeiro. Então imagina que você compra uma casa e aí por questões de obras da prefeitura, questões estranhas ao seu imóvel, não tem nada a ver com o seu imóvel, aquele bairro se torna a rota de enchente. E aí os imóveis se desvalorizam. Então um imóvel que valia, sei lá, 1 milhão, tá valendo nem 700. Ninguém quer pagar 700 mil. O imóvel, já dizia o Baster, vale quanto paga. Ah, mas eu paguei tanto. Não, tudo bem, mas hoje você consegue vender por tanto, né? Então muitas vezes você tem um imóvel que você pagou 100 mil e você só consegue vender ele por 80. Porque do lado foi feito um cemitério, porque nos fundos, um exemplo, né? Nos fundos tá tendo uma boca de fumo, porque do lado direito foi feita uma escola e em vez de valorizar, que você imaginou que iria valorizar, a bagunça da escola é tão grande que ninguém quer alugar, né? Então, quando ele fala aqui no comentário, que ele fala assim, ó, imóveis e renda fixa, mesmo imóveis você tem que entender seu perfil, porque você vai pegar um grande valor. Você vai pegar 200 mil e colocar num único ativo. Vai estar super concentrado com um risco também. Então, todo investimento tem risco. Ele sentiu o peso da bolsa e quando ele vai para imóveis ele pode pesar a mão também, ele tem que saber fazer. Tem que ter uma técnica para você comprar imóveis, né? Eu mesmo não sou um profundo conhecedor, né? E o arrependimento que ele vai ter, acredito, é a teoria da assimetria do Nassim Taleb, né? Nassim Taleb fala, olha, você tem que ter a maior parte do seu capital num patrimônio protegido. Então ele está certo em falar em renda fixa. Certo é ter bastante renda fixa mesmo. Há quem diga que você só atinge a liberdade, não a liberdade financeira, mas começa a pensar como homem livre quando você tem 24 meses de contas pagas. Então, eu preciso de 5 mil para viver, então 24 meses, vezes 5 mil, né? Então, o Nassim Taleb fala da simetria, que é o seguinte, você se manter posicionado em ativos que, se o ativo perder valor, ele só pode ir a zero, ou seja, se eu pus R$100 naquele ativo, eu só posso perder 100 e pronto. Mas ele tem uma simetria muito grande para cima, positivo. Ele pode, de 100, daqui 10 anos, 20 anos, valer 200, 300, 1000, né? Então, é aquele halter que na parte esquerda ali tem aquele peso grande e na parte direita aquele peso pequeno. O peso pequeno você vai colocar no ativo mais arriscado, porque ele tem uma possibilidade de se valorizar. Então, nesse comentário do Regis, qual que é o problema? É a grama do vizinho ser sempre mais verde. Ele vai sair, vai para imóveis e renda fixa. Ao fazer a venda na bolsa, ele saiu da posição que ele estava. Posições que hoje podem ser perdedoras, mas podem se multiplicar várias vezes no futuro, né? E ele não vai ter outra oportunidade de comprar naquele preço. Então, é triste porque hoje o Regis não vai ver isso. Mas se ele simplesmente ficasse parado, né? Se ele simplesmente aguardasse, ele estaria ali posicionado em ativos, ninguém tiraria aquele ativo do CPF dele, e aquele ativo pode se multiplicar por 1000 vezes, por 100 vezes, e ele tem um aumento exponencial. Essa é a teoria, por exemplo, que faz as pessoas comprarem criptomoeda. Eu não gosto de criptomoeda, mas é a teoria que faz as pessoas comprarem criptomoedas. É essa de que uma pequena parte do patrimônio numa criptomoeda pode explodir e conseguir uma rentabilidade muito grande. E se você perder uma pequena parte só do capital, tá? Então, é uma tristeza ver esse tipo de comentário, mas elucida bem aquela história de que a pessoa não sabe por que entrou em bolsa e muito menos que saiu, né? Ele entrou pelos motivos errados e ele vai sair pelos motivos errados, tá certo? Vamos lá. Font in Dev. Comentário feito no vídeo do Primo Rico. Já assinei o Quinvo 2 vezes e me arrependi as 2.
O visual do app é muito bom, mas o sincronismo com a B3 faz uma bagunça danada. Se for sincronizar, é melhor nem usar. Eu vou falar aqui brevemente sobre essa questão do Kinvo aí, de aplicativos agregadores de carteira, mas quando você começa a investir, você fica maravilhado com esse mundo novo, admirável mundo novo, e aí você começa a cair no canto da sereia do dividendo. Então é muito legal você ter aquele aplicativo do Trademap, do Kinvo, e receber aquela mensagem: oi, Diego, tudo bem? Hoje você recebeu R$10,45 de dividendo. Mesmo que é pouco, mas te joga dopamina, é uma notificação boa. Claro que vai ter uma notificação ruim, tipo assim, de uma pessoa que você está devendo e fala: olha, você está me devendo R$200. Mas no meio do dia, várias notificações ruins, tem lá uma notificação boa, que é a notificação de que caiu um dividendo na sua conta. Mas isso é só no começo. Depois você percebe que não faz diferença. Que o ideal é você olhar a carteira assim uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Olhar quando você for comprar alguma coisa, né? Abrir uma posição em algo diferente, mas não ficar embebedando-se daquilo. Porque o que vai fazer você realmente evoluir como pessoa é o trabalho, é o estudo, é a economia para você poder comprar esses ativos, né? Continuar aportando, né? Então, eu mesmo já não tenho nada instalado no celular de agregador de carteira. Acho que aí eu anotei algumas ferramentas. Claro que você pode consultar a plataforma do investidor B3, que é da própria B3. Você pode olhar como está a sua carteira para ver onde você pretende comprar ou vender algo, se for o caso, né? Eu vendo muito pouco. Status Invest, Clube FI, Trademap. Eu anotei essas quatro ferramentas aí que são úteis, mas eu só uso no computador. Então, se eu pudesse dar um conselho para você, não assina. Pô, o cara assinou, né? O cara pagou para a empresa. E até o Kinvo comenta embaixo: pô, me desculpa, a gente espera que você volte e tal. Mas é um tipo de dinheiro jogado fora, né? Você assinar um agregador de carteira. Não vejo hoje motivo, né, para fazer isso. Onde que a gente vê essas informações? Tem essas ferramentas e também no site do DRI. Eu peguei o site da Petrobras, mas se você quer saber como está um ativo seu, vai no site oficial daquele ativo, né? Vai lá, saber qual que é o lucro daquela empresa ou daquele fundo imobiliário, qual que é o rendimento dela por mês ou por semestre ou por ano. E se cadastra, coloca seu e-mail lá. Quando a empresa tiver uma novidade, ela vai te mandar no e-mail. Aí você abre ou não. Se você vê que é uma coisa desnecessária, você exclui. Mas se for um resultado, Petrobras lucrou 10% a mais, aí você abre para ver, né? Então, hoje, gente, porque quando era lá nos anos 70 que as pessoas investiam, você tinha que guardar na sua gaveta a ação. Era tipo uma nota promissória, né? E para você conseguir o resultado da empresa, você tinha que ligar lá na empresa, pedir para ser remetido via correio o balanço da empresa, para você analisar o balanço. Ou você pegar o carro e ir até a B3, pedir cópia do balanço e tal, né? Não tinha internet. Hoje não, hoje você consegue, você tem acesso muito mais rápido à informação. E assim, as pessoas mesmo com acesso à informação ainda ficam procurando aplicativos e tal. Então, resumindo aí o comentário desculpa que eu fiquei olhando aqui e me perdi. Resumindo o comentário do Fountain Dev, não convém você ficar baixando aplicativo, ficar se embebedando do mercado se você não vive de mercado, né? Se você é um operador do mercado, né? Tudo bem, mas o investidor comum, ele não precisa desses aplicativos, muito menos assinar.
Último comentário, vamos lá. Flávio Oliveira comentou há 13 dias atrás no vídeo do Primo Rico que fala sobre a dólar abaixo de R$ 5. Aí o Flávio Oliveira diz lá: cara, sinceramente não entendo quase nada do mercado estrangeiro, mas vi que o dólar deu uma queda, fui lá e recarreguei minha conta do Zewa do Banco Inter. Como não entendo quase nada, kkk, coloquei um valor baixo, 14 doletas, investi nas ações da Warner Bros. Discovery, o WBD. Aproveitei que ela deu uma queda também. Agora vou começar a dar uma estudada sobre investimentos e ações nacionais BR e dos Estados Unidos. Enfim, tomara que dê certo. Tem aquela mãozinha de torcida, né? Cara, tomara que dê certo pro Flávio, né? Ele fala aí que não conhece nada do mercado estrangeiro, o que já é um problema, tá? É um problema. O ideal é você conhecer naquilo, só invista naquilo que você conhece. Tem gente que tem esse mantra, né? Faz sentido, né? É igual eu falei de imóveis ali, invista naquilo que você conhece. Mas se ele viu que o dólar deu uma queda, isso é informação pública, o dólar já chegou a bater perto de 6 e agora passou para baixo de 5, então ele poderia recarregar a sua conta nos Estados Unidos. Não foi algo errado, vamos dizer assim, porque ele viu que o dólar estava em queda. Sobre recarregar, eu tenho uma conta da Eve, não invisto por lá e tal, porque na época o Banco Inter XP não tinha essa parte internacional. Eu não sei se realmente essa conta é boa do Banco Inter, se ele está investindo direto mesmo ou se ele está comprando BDR, que é o recibo, né? Não é a ação em si. Mas suponhamos que seja uma conta mesmo aberta lá fora, então tudo bem. Ele vai teoricamente, ele vai se beneficiar do dólar alto, do câmbio. Igual o primeiro comentário do cara que falou que investe bastante no exterior. Mas e se ele errar também, a quantia é baixa, né? 14 dólares, vai dar aí R$70, é uma quantia relativamente baixa para errar. É melhor errar em quantia baixa. Então, a primeira parte do comentário de que ele vai se dar bem com o câmbio, né? Só que aí ele foi lá e resolveu, como ele não entende quase nada, ele investiu numa empresa de entretenimento, na Warner. E porque ela tinha caído, o velho caiu, comprou, né? Só que ele também não entende nada da empresa. Ele comprou porque ela caiu. Tava 14 doletas, né? E agora que ele já fez o procedimento, ele vai estudar. Eu acho que o que ele poderia fazer é ficar mandando dinheiro, convertendo reais em dólares. Então, quando o dólar caísse, como é o caso, acho que não teria problema nenhum. Ele primeiro mandar a grana e depois que ele estudasse, que ele entendesse uma empresa boa, num setor perene, num setor que há mais de 50 anos dando lucro, ele compraria. Mas ele já fez as duas operações de uma vez. E aí que tá o problema, que eu fui dar uma olhada nas ações da Warner e eu vi lá, ó, ela tá com queda de 35% no último ano. E aí, peguei o porquê da queda da Warner, ó. Warner Bros. Tem prejuízo de 7,4 bi em dólar em 2022 e ações caem forte no pós-mercado. Então, talvez aquela vantagem do câmbio, ele tenha perdido essa vantagem. Por quê? Porque a Warner Bros. Ela vai devolver tudo para ele em forma de prejuízo. Então, com base no comentário do Flávio, o que eu posso tirar de ensinamento? O ideal é investir numa corretora que seja sediada lá nos Estados Unidos e não tenha ligação com a empresa brasileira. Como o Buster diz, e é verdade que se der algum problema no Brasil, você está com uma conta vinculada aqui. É melhor investir direto lá. E você não tem obrigatoriedade de aportar logo. Você pode mandar uma grana para fora, para os Estados Unidos,
E depois que você salvar no seu computador, estudar, não, essa empresa eu quero mesmo, empresa séria, e ela está num bom momento de compra, não está muito cara, né? Fora de base de cara, então você vai lá e compra. E o Flávio, ele cometeu o erro de ir na empolgação e já comprar uma ação que está caindo 35% aí. É uma queda muito expressiva, está sofrendo prejuízo, né? Ela tá dando prejuízo. Quero comprar uma ação que deu prejuízo. Tá certo? Então esses foram os comentários de hoje. Vocês curtiram? Vocês viram que existem vários tipos de desespero, né? Do investidor pessoa física no YouTube. Pessoas que se sentem desamparadas, órfãos, que se sentem injustiçados ou que saem fazendo loucuras mesmo, né? Pessoas que assinam agregador de carteira e por aí vai, né? Eu vou estar sempre comentando esses comentários. É um tipo de vídeo que eu acho bacana. E você pode dar a sua opinião também sobre esses assuntos, investir lá fora, sobre taxação, nesses assuntos que nós tratamos hoje. E também deixar sugestões, se você quiser que eu leia o seu comentário, você pode fazer o comentário aí embaixo. Tá certo? Até mais, boa noite a todos, boa semana, bons investimentos.